mente e íntima relação com os planos imponderáveis. Forma-se, então, uma ponte, um elo psíquico indestrutível entre ambos, e, pela rigorosa lei de correspondência magnética do cosmos, inúmeros estados emotivos e psíquicos da mulher projetam-se no campo eteromagnético do homem. Desencadeiam-lhe, por vezes, até fenômenos objetivos e de ordem enfermiça, atestável nos quadros ginecológicos. O chinês, o índio e certos povos exóticos, pressentindo essa influência psicomagnética entre os esposos, quando das épocas gestativas, faziam-se co-participantes do período de gestação, culminando alguns no exagero de ficar de quarentena, enquanto a esposa não cessava as atividades comuns. A vossa ciência já deve ter verificado inúmeros casos de dispneia, náuseas e afogueamento abdominais, que por reflexão magnética têm provocado fenômenos no esposo da gestante. Pergunta: a deliverance, em Marte, é dolorosa como na Terra? Ramatiz: não se justificaria que assim fosse, pois a mulher marciana é espírito liberto do karma, símile da Terra, guardando equilíbrio e severa dignidade na esfera das atividades conjugais. Não somente graças aos recursos da medicina espiritualizada, de Marte, como em face da nutrição sadia e energética, aliada à harmonia emotiva e ausência de desregramentos, a hora do parto é acontecimento despido de toda preocupação, realizando-se na mais impecável serenidade e ritmo funcional sob o controle perfeito da natureza. Em face de um sistema nervoso delicadíssimo e da maravilhosa distribuição endocrínica no campo dos hormônios, o mais perfeito cronômetro do vosso mundo perde para a delicadeza dos estímulos nervosos que controlam toda a operação da deliverance. Para os nossos olhos espirituais, na hora do parto marciano, o sistema dos chakras, ou seja, os centros de forças distribuídos à periferia do corpo etérico, lembram-nos a mais perfeita orquestração de cores cintilantes e de energias puras. O comandante augusto e divino do sistema, que é o chakra coronário, na mais fascinante pulsação rítmica, emite do seu centro nível imaculado os mais deslumbrantes fulgores dourados, que partem em função com o variado colorido das bordas exteriores. Não nos recordamos de haver encontrado, na Terra, essa harmonia e ritmo eterofísico na hora grávida da deliverance. Podemos observar o quanto pode o pensamento nobre e evangélico auxiliar a mulher no delicado momento de ser o templo sagrado de outra vida. Pergunta: quais são os motivos que mais podem atribular a mulher terrena, na hora da deliverance, ou mesmo, no período gestativo? Ramatiz: fundamentalmente a ausência de evangelização, quando a mulher é um pomo de rebeldia avessa à gestação, desempenhando essa nobre tarefa sob os imperativos corrosivos da mente revoltada. A preocupação imensa de evitar a deformação do corpo perecível costuma criar situações deprimentes para o espírito reencarnante, o qual desce à Terra sob compromisso que a futura mãe assumiu ainda no espaço. Inúmeras vezes, espíritos endividados, desejando fugir à causticidade da própria consciência, aceitam reencarne entre as suas vítimas ou algozes, para um entendimento e aproximação, na escola do lar terreno. No entanto, assim que a gestante sente o fluido hostil daquele com quem ela ainda não se ajusta e se dispõe a romper o compromisso íntimo e sagrado, recorrendo ao aborto, essa disposição mental, ao acentuar-se no pensamento materno, vai se infiltrando, qual veneno aguçado, na intimidade do reencarnante, e este, muitas vezes, para garantir a sua materialização, não trepida em esgotar a futura mãe, a fim de fazer sobreviver o seu corpo. E se a gestante não modifica o seu pensamento daninho e adverso, meditando sempre na expulsão do intruso que lhe povoa a mente, é possível ir até a desencarnação na hora da deliverance. O temor de não nascer leva o espírito reencarnante a proteger o seu casulo de carne sob qualquer condição, mesmo extraindo completamente o tônus vital da gestante, ficando esta com menores probabilidades de êxito na sobrevivência após o parto. E se, efetivamente, o aborto for consumado, dificilmente a abortante escapará, para o resto da existência física, dos mais acerbos sofrimentos na esfera genital.
A alma que ela desprendeu, compulsoriamente, ser-lhe-á terrível fantasma de todos os momentos de debilidade psíquica, com o agravante de esperá-la, à beira do túmulo, para desforra definitiva. Se o inferno de Dante precisasse de alimento contínuo, para criar sofrimentos acerbos, acreditamos que seria suficiente manter na terra as instituições de aborto, para que esse alimento fosse fornecido diariamente em condimento excitante. Os infelizes que, em vosso mundo, ainda trocam a comodidade da matéria pela insânia de destruir o corpo já comprometido antes do reencarne, se assim o fazem, traindo contratos espirituais, é porque ignoram os pavores satânicos que os esperam no além, quando as almas enlouquecidas, que não puderam descer ao mundo físico, se lhes aderirem vampirescamente por tempo imprevisto. Pergunta: e quais os efeitos da mente contrariada, mesmo que cumpra o seu dever de gestar e ser mãe? Ramatiz: o período da concepção é a mais delicada e sensível manifestação das forças dos reinos imponderáveis. Pensamentos, emoções e disposições de ordem psíquica gravam-se em torno do campo mental, diretor da configuração do corpo em gestação, com a mesma facilidade com que as vozes e os sons musicais se fixam na cera dos discos gramofônicos. As vibrações que se sucedem, se inferiores, irritam as formações genéticas, acentuando a manifestação dos genes belicosos ou deprimentes e concorrendo para que o sistema psiconervoso se constitua sob tensão irregular. A criança ingressa no campo físico, conduzindo no comando do psiquismo diretor de sua existência estímulos irritantes ou manifestações letárgicas, na conformidade do conteúdo que foi dosado pela mente materna na gestação. Não vos deve ser estranho que as crianças muitíssimo irritáveis, nos primeiros meses de vida, são as amamentadas por mães ou amas secas irritáveis, neuróticas ou hipertireoídicas. Outras mães distanciam-se completamente no ato de doar o precioso líquido ao seu descendente, transmitindo, através do leite, os pesares, a melancolia e o desalento irremediável. Nessa infeliz disposição de insuflar psiquismo mórbido, no próprio ser que acalentou no ventre, favorece, desde cedo, o evento de mais um hipocondríaco na Terra. Esse é o motivo por que as mães marcianas se mantêm vigilantes em todo o curso da gestação, e, na fase rapidíssima de amamentar, exercem a sua função sob um clima de efusão e júbilo espiritual. É certo que desumanização da figura marciana, para linhas angélicas, já procedeu a inúmeras modificações nos processos de nutrição, estando o recém-nascido isento das necessidades do lactente terrestre. Apenas nas zonas rurais ainda apegadas ao tradicionalismo da forma, embora equilibradas, a amamentação é processo aceitável. Pergunta: é possível conceber a existência do divórcio, em Marte? Ramatiz: o divórcio, na feição com que o imaginais, é acontecimento próprio dos mundos contraditórios, das decepções e desajustes imprevistos. As desilusões domésticas são produtos naturais das contradições psicológicas, entre esposos, que se unem afetando a harmonia, quando, na realidade, são portadores de mazelas habilmente dissimuladas entre si. O divórcio, comumente, é a solução precária para a união conjugal, que se efetua sob bases transitórias, na origem do noivado defeituoso. Os corpos que se separam, por lei, apenas confirmam a separação que já existia entre as almas. Em Marte, a principal firmeza da afinidade conjugal reside na sadia atitude dos noivos, quando se autopsiam no recôndito das almas, sem receios ou falsas veleidades de amor próprio, a fim de estabelecerem a segurança emotiva e o entendimento espiritual. Não pode haver decepções e surpresas entre aqueles que, previamente, puseram-a no teor de suas piores possibilidades. Daí não haver instituição propriamente dita, entre os marcianos, para solver as dissensões conjugais, porque não se resumem das ilusões naquilo que já está absolutamente previsto. Aceitando o nobre compromisso de se ampararem mutuamente nas próprias debilidades espirituais, os jovens marcianos eliminam o fundamento espinhoso das alterações e dos caprichos insatisfeitos. O desinteresse do prazer sensual,
que é completamente substituído por ansiedades ardentes do mais espiritualidade, extingue a solução do divórcio. Pergunta: os elos conjugais marcianos são indissolúveis? Ramatiz: a completa liberdade de dissolução e reconstituição de um novo lar, o que pode ser efetuado pelo simples acordo recíproco. Tratando-se de espíritos emancipados, de karma disciplinador, já no limiar da fraternidade universal, distantes da ideia de posse muito agosto terreno, o que importa à humanidade marciana é o perfeito entendimento de relações fraternas. Existe perfeita liberdade no agir e decidir, assim como alunos de uma instituição tradicionalmente impecável assumem a responsabilidade de seus atos para consigo mesmos. A própria união conjugal pode ser efetuada sem o beneplácito das autoridades vigentes, porque não oferece esses aspectos deformados das relações terrenas. No entanto, assim como o estudante criterioso é o primeiro a cumprir os seus deveres para com o regulamento e estatuto da sua academia, o marciano é absolutamente afeito à ordem e ao equilíbrio para o bem coletivo. É de norma comum, mesmo no vosso mundo, que os direitos se sucedam aos deveres realizados. Não há necessidade de obrigações compulsórias para a harmonia da coletividade marciana, uma vez que é impossível encontrar um só cidadão em falta com o meio em que vive. Agem sob o império exato de um critério espiritual superior, sem malícia, subterfúgios ou interesses subalternos, graças aos seus sagrados objetivos que estão muito além dos tesouros precários dos mundos físicos. Não lhes pode ocorrer inversão de valores, quando esses valores são indestrutíveis e invioláveis, quais sejam os bens do Espírito Eterno. Não há indissolubilidade entre os elos conjugais, podendo-se suceder a mais espontânea e natural separação entre os cônjuges, fato raro e que, quando ocorre, é por razão de objetivos superiores. Pergunta: supondo um divórcio espontâneo entre os cônjuges marcianos, quais seriam as razões e os objetivos superiores? Ramatiz: esse divórcio só poderá suceder pela definitiva separação de corpos, do mesmo lar, devido à transferência espontânea para outro local, outra comarca de atividade, quando convém a um dos cônjuges fixar-se em nova zona de labor. A separação é unicamente visando a oportunidade de se constituírem dois novos lares, para novas reencarnações de almas amigas, parecendo-lhes egoísmo que a separação tão longa ou definitiva elimine a oportunidade de novas oficinas domésticas de trabalho reencarnatório. Todos os atos dessa humanidade são de absoluta abdicação individual, sempre em favor da coletividade. O bem comum sobrepõe-se ao bem do indivíduo, na mais natural e alegre renúncia. Quanto aos resultados emotivos, inclusive as tradicionais frustrações comuns à Terra, desaparecem pela continuidade dos motivos que geraram as uniões conjugais. Não havendo interesse gerado pela paixão carnal, base de quase todas as tragédias de vosso mundo, os afetos conservam-se íntegros, imunes de manchas dos mundos transitórios. Pergunta: há sempre êxito e absoluta afinidade entre noivos, culminando sempre em casamentos sem conflitos? Ramatiz: as uniões se fazem através de afinidades eletivas, em que a reunião de dois seres, no mesmo lar, deve aumentar as cotas de emotividade espiritual. E a aproximação de duas metades, o mais afins possível, para compor uma unidade também mais harmoniosamente alcançável. Desde que entre os dois jovens, em mútuo teste para casar, se verifique desperdício de aprendizagem conjugal, ambos, leal e sinceramente, desistem do projeto em mente. Interessa-lhes, sempre, o aproveitamento máximo da vida física, para mais breve libertação das contingências reencarnatórias. 4. Família. Pergunta: os marcianos estão submetidos aos mesmos dispositivos da constituição de família que são adotados na Terra? Ramatiz: as características fundamentais são análogas, porém a norma comum em Marte é a composição da família universal. O lar é organização muito diferente do vosso egocentrismo de família por vínculos sanguíneos, em que vos devotais ferozmente ao grupo doméstico, considerando os outros grupos alheios como adversos ou estranhos no campo dos favores humanos.
Não existe essa disposição rígida e estreita de manter coeso o círculo restrito do lar, baseado exclusivamente na descendência da mesma ancestralidade. O agrupamento doméstico, marciano, assemelha-se à generosa hospedagem de boa vontade, em que o homem e a mulher aceitam a divina tarefa de preceptores de almas que buscam o aperfeiçoamento espiritual. Muito acima da ideia de propriedade sobre os filhos, prevalece o conceito de irmandade universal, em que o organismo físico, sendo apenas um veículo transitório, não deve sobrepor-se às realidades morais, evolutivas, do indivíduo espírito eterno reencarnado. Pergunta: como se exerce essa função preparatória para a família universal? Ramatiz: através da consciência de que o grupo doméstico é um perfeito conjunto de almas ligadas por velhos compromissos apenas diferenciadas pelas condições de cônjuges, parentes, pais ou filhos. A recordação de outras vidas, que é comum entre os marcianos, anula filosófica e espiritualmente os complicados laços de ascendentes biológicos que compõem o quadro consanguíneo. A convicção de que a realidade espiritual sobrevive às condições físicas, desvanece as preocupações ancestrais de sangue e tradições de família. Os corpos físicos que servem de habitat aos espíritos descidos do espaço, são considerados provisórias e rápidas estações de pouso educativo em vez de personagens característicos de família. Consideram o lar como oficina e escola de aperfeiçoamento espiritual, distante da arena doméstica em que os terrícolas se digladiam nos conflitos gerados pelos sentimentos ferozes do ciúme e do amor próprio. A célula doméstica significa alisantes a preliminar do entendimento espiritual, sobrepondo-se à instituição de deveres de parentela física. Não se entrechocam interesses opostos, porque os preceitos puros do espírito prevalecem acima da transitoriedade da carne. O homem e a mulher marcianos convivem e se confraternizam, intercambiando forças do magnetismo divino e absolutamente desinteressados de manterem pontos de vista pessoais. Amam-se e admiram-se, aventando experimentações para o mútuo aperfeiçoamento, assim como os escolares se amparam para o êxito das lições em comum. Pergunta: não poderá haver um desajustamento, embora sob aspectos diferentes dos da família terrena? Ramatiz: em qualquer plano físico de educação espiritual, o desajuste é admissível, pois os espíritos permanecem em função de ajuste consigo e com o próximo. Os marcianos estão absolutamente certos da necessidade desse ajuste, que os predispõe à máxima boa vontade, visando ao perfeito e mútuo entendimento fraterno. No vosso mundo, os desajustes na família sempre derivam do jogo feroz dos interesses materiais e da carne, onde o ciúme, o ódio e o capricho conduzem até o homicídio entre parentes. O homem terreno deixa-se cegar pela violência das paixões animais. Em Marte, no entanto, os desajustes domésticos só ocorrem no plano intelectual, na preferência religiosa ou artística, que não impliquem separatividade ou conflito em comum. A família marciana sempre permanece em absoluta harmonia espiritual, mesmo que sejam profundamente opostos os propósitos emotivos no mundo exterior. Não se lhe conhecem as frustrações conjugais que deixam cicatrizes emotivas, porque já se libertou de desejos ou impulsos veementes quanto ao sexo. Pergunta: achamos um tanto dissociativa a indiferença pela realidade consanguínea da família. Cremos que a linha biológica, a ancestralidade e as mesmas disposições tradicionais de família, significam mais amparo e unidade coesiva. Que acha? Ramatiz: esqueceis que a maioria das famílias terrenas estão profundamente divididas na intimidade espiritual. Comumente os cônjuges mantêm uma conduta artificial, intercambiando sorrisos convencionais como satisfação e resguardo social. Porém, na realidade, a maioria dos lares terrestres não passam de melancólicas hospedarias para o alimento e reunião dos corpos cansados, enquanto as almas vivem quase sempre distantes umas das outras. É a catadura feroz e costumeira do chefe de família, que traz para o seu lar as mazelas dos próprios desregramentos. São as cenas de ciúmes animalizados, ateando incêndios de cólera e brutalidade que chegam a degenerar em dramas e tragédias irreparáveis. É o filho privilegiado,
que transforma o seu custoso automóvel em traço de união entre o lar e o prostíbulo, a moça caprichosa, rude no trato caseiro, mas afável e sofisticada no ambiente social, a esposa encerrada na toilette, preparando-se para a exposição ambulante de joias e cosméticos, é o caçula exigente e autoritário, transformado, por negligência e incompreensão paternal, em ditador dentro do lar. São os casos comuns em que a mesa doméstica das refeições é um palco de desavenças, transformando num ambiente de guerra uma reunião que, por todos os motivos, deve ser de bênçãos e de paz. E devido a estas realidades deprimentes e dolorosas, multiplica-se o número dos que cultivam amizades estranhas por não compreenderem a grandeza moral e espiritual do sentido exato da família. Tudo isto prova que, debaixo das ascendências biológicas e consanguíneas, os lares terrenos abrigam antigos espíritos adversários, algozes e vítimas do passado, que Deus, pelo seu infinito amor, reúne, a fim de que, mediante um esforço de boa vontade, possam saldar muitos débitos do pretérito. Porém, infelizmente, a maioria dos componentes da família terrena, desinteressados do problema do indivíduo como espírito eterno, converte os lares em cárceres de lutas e discórdias, perdendo essa feliz oportunidade, que lhes seria abençoada, se utilizassem para se congraçarem e unirem sob essa fraternidade espiritual e eterna já alcançada pelos marcianos, cuja inteligência e acuidade não os escraviza às afeições rígidas e transitórias do parentesco da carne, em detrimento da evolução da alma, pois o seu anseio é espiritualizarem-se continuamente até poderem alçar seus altos remijos do amor cósmico e participarem das venturas celestiais da santidade. Pergunta: não há deveres conjugais, com responsabilidades definidas, para esposo e esposa? Ramatiz: ambos gozam das mesmas prerrogativas e integram-se nas mesmas responsabilidades. Não existe essa linha divisória terrena, de obrigações masculinas ou femininas. Trabalham em comum para o bem da coletividade. Nas residências marcianas não existe a azáfama culinária causada pela alimentação a horas certas, que ocupa a mulher em exaustiva tarefa diante do calorento fogão terreno. Como o alimento é o mínimo exigível para a vida física, completando-se o seu energismo na cota do magnetismo atmosférico, a temperança nutritiva, isenta das glutonices de vossos repastos, permite à esposa cooperar eficientemente com o companheiro em todas as suas atividades externas, aumentando assim a afinidade já existente por eleição espiritual. Pergunta: a família marciana não faz refeições todos os dias? Ramatiz: uma das principais características do estado evolutivo de um mundo semelhante a Marte é, justamente, a sua menor sujeição às necessidades ou exigências de feição material. O modo simples e restrito de alimentação dispensa ou livra os marcianos dessas constantes aflições e tensões nervosas que martirizam os terrícolas devido às desordenadas correrias a que são obrigados diariamente por causa de seus horários fixos na hora do almoço e à tarde, quando têm de regressar ao lar. Pergunta: a família marciana se constitui à semelhança à terrena, quanto à associação de pai, mãe e filho? Ramatiz: os vínculos consanguíneos são idênticos e os filhos atravessam o período infantil, de adaptação, sob os cuidados protetores dos pais. Difere, no entanto, o sistema de educação na tenra idade ou infância, porquanto lá se cogita, a sério, das contingências e necessidades psíquicas do reencarnado, muito antes das exaltações e dos caprichos do bebê rechonchudo que é a alegria do lar. A compreensão de que, acima do indivíduo corpo, encontra-se a alma em busca de aperfeiçoamento íntimo, induz o pai marciano a cuidar e atender, com zelo especial, a evolução moral de seus filhos como entidade espírito, mesmo que isso importe em sacrifício ou prejuízo dos interesses do lar material. Pergunta: cremos que em nosso mundo os objetivos educacionais a respeito da criança atendem também à melhoria do espírito, embora varie quanto à ideia que cada um faz dessa entidade espírito. Não lhe parece? Ramatiz: não pomos isso em dúvida, mas, na verdade, o esforço mais acentuado dos pais terrenos concentra-se em preparar os filhos para que eles consigam um êxito futuro,
no que concerne, especialmente, a se instalarem bem na vida, e pouco atendendo às virtudes superiores da alma, as quais exigem um curso moral e instrutivo de maior profundidade. Não podeis ignorar que muitas das moças voluntariosas e de caprichos estranhos e insubmissos que vão ao extremo da cólera ou dos choros e crises histéricas, foram aquelas bonequinhas graciosas e queridas da família, a quem os pais outorgam poderes discricionários para fazerem do lar um campo de desatinos e arbitrariedades, levadas, geralmente, à conta de gracinhas desculpáveis. Raros, também, são os lares terrenos, onde o caçula não se transforma em feroz raizinho que solapa e subverte todos os princípios da disciplina doméstica, sob o olhar dos pais embevecidos, ou da visão complacente dos avós emotivos. O desconhecimento da realidade espiritual reencarnatória que é comum a todas as almas, conduz os pais aos mais profundos erros educativos, confundindo as necessidades da alma, com o instinto proverbial dos ascendentes hereditários. O apego de sangue na tradição da família terrena, o zelo demasiado em torno dos descendentes que o amor próprio do conjunto doméstico leva ao extremo de defender e justificar os erros dos filhos, contribuem, decisivamente, para os infelizes desajustes futuros dos moços e das moças, desamparados e desprevenidos diante de um mundo hostil e contraditório. Só o controle disciplinado, inadiável e inteligente das exatas qualidades do espírito reencarnado, polindo em suas asperezas e recalques milenários estratificados em outras vidas, é que firmará a criança no rumo certo de sua segurança social e moral na fase adulta. De outro modo, os impulsos inferiores da matéria que serve de corpo, em combinação com o psiquismo indisciplinado, criam uma entidade psicofísica descontrolada, impulsiva, arbitrária e tolerável só à base de favores e interferência alheias. E como o mundo é severa escola de educação espiritual, funcionando como departamento de correção psíquica, chega o momento em que o moço ou a moça voluntariosa são contrafeitos em suas incontroláveis atitudes prejudicialmente aquecidos na família condescendente. Abatidos, estupefatos e dolorosamente decepcionados com a resistência encontrada aos seus caprichos, até entre os mais íntimos, então, alguns deles, feridos no amor próprio e humilhados pelo abandono e reprovação exterior, culminam o seu desespero no ato de revolta que é suicídio. Na realidade, a causa está firmada lá na infância, no conjunto da família, onde os pais negligentes e os avós extasiados concorreram para o florescimento de um conteúdo moral impróprio das condições do meio agressivo que é a Terra, como escola disciplinadora e não como palco de expansões emotivas inferiores, contrárias à vida ambiente. Pergunta: qual o recurso seguro que utilizam os pais marcianos para o êxito do moço futuro? Ramatiz: a vigilância e correção precisa e imediata, num sentido pacífico e estético, desde o primeiro impulso incontrolável do rechoncho do bebê, que, desde a primeira vez, foi tolhido nos impulsos perniciosos. Sabem os pais marcianos que nos bastidores daquele corpo tenro, gracioso e sedutor, atua o acervo psíquico, milenário, repleto de idiosincrasias e caprichos de ordem pré-reencarnativa, o qual deve ser absolutamente controlado, desde o primeiro instante de sua manifestação, a fim de não pôr em perigo a própria ventura do reencarnado. Figurando o corpo físico como peculiar cavalo selvagem dos enxertos do reino vegetal, a vez de compreender que a seiva bruta e agressiva da hereditariedade biológica que circula nesse organismo, atuará vigorosamente sobre a alma reencarnada, procurando impor sua força selvática e seu domínio hostil. Desde que o espírito reencarnado se deixe dominar por essa energia agreste, libertando também o recalque de suas mazelas psíquicas estruturadas nas vidas anteriores, não tardarão os efeitos nocivos que tanto desajustam a harmonia exigida para a felicidade humana. As paixões inferiores do mundo material, quando subjugadas pelo psiquismo superior, transmudam-se em forças construtivas e criadoras, assim como a dinamite explosiva se torna energia dócil e de utilidade, sob a direção segura e racional dos técnicos inteligentes. A cólera indisciplina que é responsável por tantos cárceres e hospitais, quando purificada,
transforma-se no espírito energético dos heróis, dos santos e dos pioneiros dos bens humanos. Condicionando rigorosamente a fase infantil a um ritmo de correção íntima, sem os falsos sentimentalismos da fase áurea da criança, os marcianos estabeleceram metódica e eficiente disciplina para o espírito reencarnado, conduzindo a fase adulta sob a harmoniosa pulsação de ajuste espiritual ao meio físico. A subida íngreme do estado de bebê ao de cidadão de responsabilidade pública, em Marte, é feita sob a serenidade vigilante que o afasta das surpresas instintivas. O vosso sentir paternal ainda é produto do egocentrismo de um ambiente de sensações. É, pois, indispensável que todas as emoções, inclusive as mais nobres, sejam subordinadas ao controle do raciocínio, e o amor para com os filhos não deve fugir a essa regra. Amar os filhos, no sentido exato do termo, importa, acima de tudo, em saber conduzi-los visando, não apenas, o futuro homem-corpo, mas, especialmente, o homem-espírito. Os pais que sabem atender a este aspecto moral, libertam-se dos sentimentalismos afetivos que degeneram em liberdades nocivas. E neste sentido, Deus nos dá esta lição edificante: a sua bondade, embora infinita, não impediu que a sua sabedoria criasse a severidade dos mundos de correção espiritual, destinados aos que se afastam da linha reta estabelecida pelas suas leis, pois não basta sentir o amor, é preciso saber exercê-lo de modo que bondade e sabedoria formem duas linhas paralelas, a fim de que se estabeleça o equilíbrio entre o sentir e o saber. Pergunta: há necessidade de tanto zelo, na família marciana, para o bom êxito do futuro cidadão, quando já se trata de espírito equilibrado? Ramatiz: citamos as duas influências que podem reformar o reencarnado no mundo material: a vigorosa atuação dos instintos inferiores e a bagagem psíquica adquirida em outras vidas. Embora o espírito reencarnante, em Marte, já apresente condições superiores no seu psiquismo, ao ingressar em novo organismo, fica submetido às influências instintivas e hereditárias da linha morfológica carnal. O orbe marciano, embora de ambiente aprimorado pela sua humanidade evolvida, não deixa de ser constituído de substância material, com sua energia primitiva, fundamentalmente ativa e com tendência sempre para o domínio completo. Nunca deixam de agir no espírito as tendências hereditárias organogênicas, cabendo a este, no entanto, fazer predominar os princípios superiores. Daí o cuidado com que os pais marcianos procuram extinguir os rebentos instintivos, que tentam atuar na alma quando ainda impotente para fazer valer os seus direitos e costumes. Pergunta: a ausência de filhos, devido ao costume da criança itinerante, não cria solidão nos lares marcianos? Não se estabelece, assim, semelhança com os lares terrenos sem filhos? Ramatiz: semelhante ausência é compensada pela presença e bulício de outras crianças itinerantes, que cotidianamente estão em peregrinação pelos lares distantes de suas comarcas. Acresce, também, que o filho que saiu a peregrinar pelo orbe, só em raros casos deixa de retornar, pois os laços espirituais também são vínculos de permanência em família consanguínea. O marciano é avesso à misantropia, embora sejam débeis os laços que os unem em família física. Os lares, notadamente à noite, são ambientes festivos, com prodigalidade de luzes, em contínuo intercâmbio fraterno. Essas reuniões são assuntos de alta significação, criando compromissos recíprocos de visitas e divertimentos graciosos. Os jardins inundados de luz e as clareiras atapetadas de veludo vegetal transformam-se em verdadeiros umbrais de alta espiritualidade, onde os jovens trocam as mais ternas juras de amor condicionado aos objetivos da evolução espiritual. Desaparece o convencionalismo, a frase feita, as prevenções de família adstritas às tendências biológicas, para existir somente o impulso fraterno e a amizade espiritualizada. Pergunta: também, moços marcianos que continuam a morar no mesmo lar? Ramatiz: podeis conceber, sem receio, o lar marciano símile ao da terra, com as manifestações de júbilo que formam a intimidade dos que extinguem os paredões convencionais do mundo profano.
Os moços continuam na comunidade doméstica, considerada como natural e ótimo ambiente de confabulações espirituais, onde os laços consanguíneos são postos a grande distância das preocupações eternas da alma. O lar marciano, completamente isento de discussões, caprichos e dissensões, é o oásis que faz reviver, nos seus componentes, as fascinantes tertúlias próprias dos planos etéricos. É sedativo ambiente de paz, de alegria e afeto puro, despidos de preconceitos isolacionistas. Pergunta: em Marte há reuniões em datas festivas, como sejam aniversários, noivados e outras comemorações? Ramatiz: naturalmente, pois se trata de humanidade particularmente apegada a tudo o que é jubiloso e sadio. Essas tertúlias de alegria, porém, dispensam a ingestão de líquidos alcoólicos, que tanto deprimem e desmoralizam as comemorações terrenas. Os marcianos, embora comparados aos terrícolas, sejam verdadeiros super-homens, quando se desafogam e se libertam das preocupações materiais, não retêm quaisquer resíduos mentais, semelhantes a esses recalques aflitivos, que enchem de rugas as vossas fisionomias, denunciando, muitas vezes, uma velhice precoce. Por conseguinte, quando eles se congregam em reuniões festivas, o seu temperamento alegre e gracioso faz com que se assemelhem a crianças felizes, exalando aquela graça e santidade sempre abençoadas por Jesus. No entanto, a sua aura de ternura e afeto impõe tal reverência e tal respeito, que desarmaria o mais atrevido terrícola. São almas já no limiar da aura crística, que aliam a sua mente austera e sábia um misto de encantamento tão irresistível, que nos leva a defini-los como verdadeiras crianças adultas. Quanto a datas festivas, eles consideram a do nascimento por um prisma de significação mais elevado do que vós o compreendeis, pois não festejam esse acontecimento adjudicando a entidade física, mas sim ao advento da alma ao habitat material, como ensejo feliz de maior aprimoramento espiritual. Os noivados são cursos de beleza santificante, em que o objetivo essencial é a união de duas almas que visam, especialmente, a fortalecer e ampliar as manifestações fraternais do amor espiritualizado e eterno, dispostas a proporcionar a outros irmãos do plano astral a sua descida e ingresso na escola ativa da reencarnação, a fim de poderem, também, adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis a novas tarefas na esfera da evolução espiritual. Pergunta: o regresso dos ausentes provoca motivo de júbilo ostensivo conforme acontece entre nós? Ramatiz: quaisquer recordações agradáveis, quer aniversário, a partida de criança itinerante ou seu regresso, os compromissos de noivado, hospedagens, término de compromissos oficiais, cursos acadêmicos ou simples ideais concretizados, são motivos de alegria geral. A imensa preocupação de que a alegria de um seja participada por toda a coletividade próxima. Sem exagerarmos, podemos afirmar que os marcianos utilizam todos os pretextos para a transfusão de alegrias e afetos. Sob noites da mais refulgente claridade, provinda da iluminação alta, como a designam os habitantes, as ruas, os bosques e logradouros públicos são recantos buliçosos. O trepidar suave das aeronaves imóveis, no ar, sob a luz do luar, de tons rosados, e o movimento festivo dos veículos coloridos, lembrando brinquedos plásticos que deslizam sobre o solo, criam disposições afetivas e desconhecidas do vosso mundo, ainda dominado pelas competições ferozes no jogo dos interesses materiais. Pergunta: nessas festas íntimas tomam parte conjuntos musicais análogos aos da Terra? Ramatiz: se as tribos primitivas, onde mal despontam os primeiros bruxulheiros da razão, não dispensam o concurso da música, ainda que seja o rudimentar cantochão de ritmo monótono e cansativo, ou batuque implacável e soturno nas noites longas, os marcianos não poderiam prescindir da divina linguagem musical. Os conjuntos instrumentais são vulgares nas festas íntimas ou públicas, na mais infinita variedade e modos excêntricos de execução. Incríveis combinações de sons, ainda inacessíveis aos ouvidos terrenos, repercutem na atmosfera límpida e cintilante de Marte, em ondulações suaves,
Assim como a voz dos sinos das catedrais pousa, suavemente, no dorso das colinas enluaradas. A cortina de magnetismo que interpenetra mais vivamente a atmosfera marciana, permite uma ressonância musical de limpidez e harmonia inconcebível para a voz. Das residências iluminadas deslumbrantemente, onde não se distingue a simpleza do pobre ou o preconceito do rico, despedem-se sons maviosos, quais bandos de lentejoulas cintilantes, que parecem esvoaçar pelo arvoredo majestoso. Maviosos conjuntos mecânicos, feitos de substância vítrea e que funcionam sob a energia magnético-etérica, dirigidos por grupos de executantes exímios nas mais incríveis improvisações, fazem pasmar, por vezes, os próprios circunstantes, tais as inéditas execuções que só a inspiração superior é capaz de realizar. Em virtude de excêntrica faculdade desses instrumentos, que emitem eflúvios de faixas sonoras em frequências infra e ultraterrenas, suas frases assumem as mais belas colorações de matizes dos planos celestiais. Pergunta: poderia o irmão nos descrever pormenorizadamente os tipos desses instrumentos e como se operam essas fulgurações, em combinação com as melodias? Ramatiz: reservamo-nos para vos descrever, no capítulo da música, essa fascinante propriedade dos instrumentos musicais, bem assim o plurifono, a mais soberba e majestosa criação da técnica musical em Marte, instrumento que ultrapassa a todas as possibilidades das mais adiantadas orquestras sinfônicas terrenas, pois funciona sob o maravilhoso trinômio luz-som-cor. Pergunta: a velhice da família marciana também difere, em suas características principais, da dos terrícolas? Ramatiz: conforme ireis verificar nas comunicações que vos daremos sobre a desencarnação, a velhice, em Marte, é assunto de pouca monta, em face da partida do espírito para o espaço, antes de atingir o limite do aniquilamento vital. No vosso mundo as cãs significam os recursos de que a divindade lança a mão, a fim de o homem terreno efetuar um preparo consciencioso e mesmo profilático, para o regresso ao seu verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. A velhice terrena é período compulsório de meditação e revisão dos feitos e deslizes sucedidos nas fases da mocidade. Trata-se de recapitulação terapêutica, espécie de catarse, que vai despojando o espírito de suas impurezas mais densas, ante a contrição das aventuras desairosas ou das irregularidades mentais. Podeis avaliar, pela voz sentenciosa dos vovôs, que seus espíritos parecem alcançar a maturidade espiritual e seus olhos denunciam a tristeza da existência, na velhice, quando em confronto com a beleza da vida humana. Em face da manifestação harmônica com os princípios superiores da alta espiritualidade, a família marciana atinge o umbral da velhice, revelando o mesmo júbilo, equilíbrio e vitalismo da mocidade, pois as funções metabólicas do corpo dependem profundamente, na sua estrutura, do equilíbrio e otimismo da mente. Embora ocorram modificações na aparência fisionômica, por se tratar de mundo de vida adstrita ao ciclo da forma, o acontecimento é suave, sem quaisquer reflexos que atinjam a alma, pois esta continua intacta na sua exuberância de superioridade e compreensão moral. 5. Infância. Pergunta: quais os hábitos comuns dos filhos marcianos? Ramatiz: desde que o agrupamento doméstico, em Marte, é considerado o curso preparatório para o evento da família universal, o lar é local transitório, destinado principalmente ao reencarne dos espíritos que procuram novas experiências no campo material, para melhor entendimento cósmico. Os filhos significam, portanto, verdadeiros hóspedes em visita de confraternização espiritual, acima das características consanguíneas que se particularizam por identidade fisionômica. Não tardam em ser eliminados os laços identificadores de descendentes da carne, para prevalecerem exclusivamente as qualidades magníficas do cidadão cósmico, irmão eterno. Pergunta: desaparece, então, a ascendência ou autoridade disciplinar entre pais e filhos? Ramatiz: extinguem-se os paredões convencionais da carne, para surgirem as características do espírito eterno. Em quase todos os lares marcianos,
As recordações de vidas anteriores são perfeitamente identificadas, mesmo independente dos relatórios pré-reencarnativos ou dos elos psíquicos que adiante conhecereis no assunto das reencarnações. Os membros componentes das novas famílias carnais sempre recordam, jubilosos, sem constrangimentos, as várias situações de suas existências anteriores, em que pais, filhos, esposos ou esposas envergaram trajes e condições carnais opostos. Não os preocupam as prerrogativas, muito a gosto terreno, das árvores genealógicas e dos ancestrais famosos no melodrama terrestre. Consideram o corpo de carne assunto secundário, como instrumento diferenciador de trabalho, algo dos vestuários humanos, que comumente valorizam o estilo ou o toque peculiar de uma alfaiataria. A preocupação máxima de pais e filhos, esposos ou esposas, é a de valorizarem sempre o conteúdo do homem interno, que é a alma, a verdadeira unidade da família cósmica. Pergunta: as crianças, porque se reconhecem espíritos reencarnados, não assumem responsabilidades e deveres para com os pais? Ramatiz: quando as almas estão completamente identificadas e integradas na responsabilidade fraterna, desaparece a necessidade de obrigações, que se anulam pela espontaneidade da consciência emancipada. Já podeis comprovar, na Terra, que as recordações de vidas anteriores, que vos bruxuleiam na mente, estão desembaraçando preconceitos religiosos, anulando fronteiras de raças e eliminando as separatividades que distinguem as famílias à base das configurações hereditárias. Pouco a pouco, a divulgação da ideia reencarnatória vos dá a concepção exata de espíritos eternos e irmãos, compreendendo que a exterioridade física é apenas acessório de transe. Assim que puderdes comprovar que os vossos atuais progenitores já foram vossos filhos, alhures, ou que os filhos detestados, do vizinho rancoroso, foram vossos amigos diletos no pretérito, haveis de extinguir, gradualmente, os tolos preconceitos da separatividade pelo corpo físico. A ideia de propriedade de uma progênie, constituída à base de ascendentes biológicos, do vosso mundo, terá que ser reajustada com toda a urgência, em face da implacável dissolução que o túmulo exerce nos vestuários de carne. Pergunta: os filhos são livres de logo assumirem o seu destino? Ramatiz: encetam suas peregrinações de aprendizado espiritual muito cedo, em tenra idade, embora lhes seja facultado continuarem no lar o tempo que lhes convier. Trata-se de uma sequência tão natural e tradicional, em Marte, que não se sucedem cenas dolorosas nos momentos de separação afetiva, mas lembram a partida de hóspedes simpáticos, que devem atender a objetivos diversos dos de seus hospedeiros. Os afetos que se processam exclusivamente no espírito e na convicção da eterna indissolubilidade dos laços definitivos da alma eliminam as despedidas compungentes e as situações confrangedoras dos soluços angustiados. O sorriso de alegria e de compreensão, aliado aos bons desejos para o amigo espiritual, que se despede à procura de um ideal para o bem comum, forma o quadro emotivo da hora em que a criança revela o seu senso direcional no mundo marciano. Pergunta: esse senso direcional, em tenra idade, não traz preocupações aos pais, quanto à segurança do filho precocemente entregue ao turbilhão da vida pública? Ramatiz: reconhecemos que a preocupação de vossa pergunta se baseia nas condições comuns de vosso mundo, ainda agressivo e egoísta. No entanto, estamos fazendo considerações sobre civilização equilibrada, onde o amor e a verdade são normas comuns de vida. No vosso mundo, tão contraditório e repleto das mais dolorosas ciladas, sobrevivem o infeliz enjeitado e o órfão dos casarões aristocráticos, ou dos umbrais gélidos das igrejas, mas porque haveria preocupações dos progenitores, em Marte, onde o serviço fraterno e a harmonia de vida são mais dominantes que a necessidade de vossa alimentação na Terra. Não é o menor abandonado, no vosso mundo, também o tipo da criança itinerante, marciana, embora sob a condição da figura infeliz do animal expulso do aconchego materno. Pergunta: cremos que o fato de o lar marciano ser mais evolvido do que o terreno importaria em maior assistência aos filhos? Parece-nos que essa partida em tenra idade é algo de prematuro,
um deserdamento de afetividade. Não será. Ramatiz, não é a demora no aconchego do lar humano que soluciona os problemas eternos e íntimos de cada alma, que é componente indissolúvel da humanidade universal. As famílias humanas são breves estágios físicos, de pouso espiritual, onde as almas, algemadas pelos laços consanguíneos, renovam lições de amor ou abrandam incêndios de ódio do passado. Seria profundo equívoco crer que o aglutinamento biológico simpático deve sacrificar a identidade real da alma. Mesmo Jesus, o sublime orientador de vossos destinos espirituais, quando vos advertiu abandonar pai e mãe, mas segui-me, referia-se à profunda necessidade de libertação dos laços consanguíneos da família humana, para o mais breve ingresso na família universal e eterna. Não preconizou extinção de deveres familiares, nem sugeriu a fuga das responsabilidades espirituais, mas lembrou-vos a incongruência da exclusividade afetiva nos agrupamentos domésticos, amando-vos apenas pela identidade de sangue e desprezando Cristo, que é universal. A reunião de almas habitando corpos afins e ligadas por imperativos de sangue é tão somente o palco provisório para o aprendizado do amor do Espírito, que é o amor verdadeiro. Pergunta: mas o lar não deve funcionar como união dos espíritos, embora iludidos pela aparência física? Ramatiz, embora de feição íntima e simpatia carnal, paradoxalmente, o lar ajusta as almas para o entendimento recíproco e as separa propositadamente para novas afeições estranhas. A vossa necessidade de compor novos lares afasta entre si os pais e filhos, para novas deliberações conjugais. As exigências educativas bem cedo treinam a família nas horas domésticas da ausência dos filhos. Ideias mais importantes, por vezes, obrigam os descendentes queridos a longos estágios e romagens fora das fronteiras domésticas. Labores excessivos podem constranger o chefe de família a contínuas viagens. E, finalmente, a enfermidade divide a família entre o hospital e o lar, a morte entre este e o cemitério. Persiste a separação da família nas modificações comuns do crescimento dos filhos, nas diferenças dos patrimônios intelectuais ou artísticos, religiosos, políticos ou emotivos, entre si. Enorme é a diferença mental da criança boliçosa para a vozinha rememorando as ilusões do mundo. A passividade da esposa pode distanciar-se enormemente do intelecto ativo do companheiro, pois ambos procuram ideais de sexos opostos. Os gostos, as profissões e os cursos acadêmicos afastam, isolam e criam conflitos mentais entre irmãos. A filha que já divide o seu afeto com o noivo escolhido desprende-se do antigo afeto que tinha aos pais, culminando, por vezes, em separações físicas definitivas, em face das contradições de caprichos ou ideias. Na realidade, as linhas morfológicas que determinam a constituição dos corpos do agrupamento doméstico, os próprios interesses em comum dentro do mesmo lar, podem não aproximar e unir verdadeiramente os seus componentes. O verdadeiro afeto, o amor real, santo e indissolúvel, revela-se quando os familiares se encontram atraídos pelos zelos eternos do Espírito e sob a égide sublime de Jesus. As prerrogativas dos mundos de forma separam, comumente, os constituintes da mesma célula familiar, comprovando-vos que só o afeto cósmico é o sobrevivente no jogo dos interesses humanos. Pergunta: como se entende a criança itinerante a que o irmão aludiu em elucidação anterior? Ramatiz: é a criança emancipada, que se desvencilha dos laços domésticos e cedo peregrina pelo mundo, à procura dos objetivos íntimos que deseja concretizar. A criança itinerante reina de modo absoluto no local e ambiente em que se apresenta, alimentando uma das tradições mais jubilosas entre os marcianos. Todas as portas lhe são abertas e todos os gostos lhe são satisfeitos, havendo intensa preocupação de alegrá-la, chegando-se até a competição sadia de fraternidade. As interpretações, o riso farto, as narrativas excêntricas dos caminhos percorridos, servem de motivos encantadores para os ouvintes, que prodigalizam à criança felizes momentos de ternura espiritual. Pergunta: existem lugares especiais para serem abrigadas as crianças itinerantes? Ramatiz: em todos os lares há leito, biblioteca,
e os jogos e as distrações baseadas no esclarecimento científico, artístico ou religioso. A criança principia sua responsabilidade inerente ao futuro cidadão, absorvendo, através de suaves lições repletas de sucessos agradáveis, os elementos culturais e educativos necessários à vida física. Quando se aproxima de agrupamentos familiares, significa a bênção divina doada pelo pai, pois compensa a ausência da descendente daquele lar, que também saiu cedo na peregrinação de criança itinerante. Pergunta: quais os motivos que incentivam todos a cooperar para o maior êxito e ventura da criança itinerante? Ramatiz: a consciência da verdadeira vida do espírito eterno. A humanidade marciana proporciona à infância o máximo de venturas e esclarecimento, porque o cidadão adulto, que é a criança crescida, bem sabe que está doando ao pequeno peregrino, exatamente ou mais, aquilo que também recebeu na sua fase tradicional de criança itinerante. Funciona, ali, sem sofismas ou interesses, a perfeita aplicação viva do fazei aos outros o que quereis que vos façam. Ocorre-lhe, ainda, que em novas romagens, de retorno ao seu planeta, há de envergar novamente o traje da criança itinerante, voltando a usufruir, novamente, os efeitos do ambiente tradicional de amor e alegria que alimenta o prematuro peregrino. Enquanto o homem marciano aprimora continuamente o seu mundo físico, revivendo em novas reencarnações conforme suas obras, o cidadão terreno, infeliz e ignorante, semeia a corrupção, a desordem, o delito e o sofrimento, para retornar em futuras romagens, a fim de auferir os resultados dantescos de suas próprias criações infernais. Pergunta: não há perigos e acidentes para a criança itinerante? Ramatiz: a probabilidade de acidentes sempre existe nos mundos físicos, que são de substância rígida, contundente, seja na Terra, Marte, Vênus ou Júpiter. No entanto, o acidente no meio marciano só pode ocorrer mediante a soma de coincidências imprevistas, que ultrapassem a tradicional vigilância técnica e as seguras previsões científicas. Salvo acontecimentos mais próprios da natureza, como erosões, quedas de rochas, modificações locais no solo subterrâneo e reações magnéticas de planetas intrusos, não se cogita de acidentes graves. Pergunta: quando ela se desloca, de um local para outro, não há probabilidades de acontecimentos de ordem mais emotiva ou moral? Ramatiz: essa jornada é isenta de perigos, quer pela ausência de malfeitores ou criaturas alienadas. Em Marte, onde a existência delituosa seria acontecimento espantoso, como por tratar-se de um mundo isento das necessidades kármicas de purificação compulsória. Pergunta: não devemos pressupor acidentes decorrentes do trânsito? Ramatiz: o acidente de responsabilidade pessoal seria também assunto confrangedor demais para um cidadão marciano, cuja vida espiritual é o seu exclusivo objetivo no mundo de formas. Não manifesta a volúpia egocêntrica, a insanidade moral, a cólera, a neurastenia, a vaidade e a grave irresponsabilidade espiritual do condutor de veículos de vosso mundo, que se assemelha mais a um doente ou alucinado, deixando, às vezes, no rastro de sua passagem motorizada, algumas vítimas de sua imprudência ou impiedade. Pergunta: poderemos avaliar, mais ou menos, os motivos da ausência desse perigo de trânsito? Ramatiz: no capítulo Aspectos Gerais expomos detalhes do trânsito marciano, que demonstram a impossibilidade dos abalroamentos de veículos, devido a leis sábias de magnetismo, e pela disposição nobre e cristã dos seus condutores. Acresce, ainda, que a vida marciana é preferencialmente aérea, condicionando-se o tráfego terrestre a um quase divertimento, com despreocupação da angustiosa perda de tempo do habitante terreno. Pergunta: em tenra idade que a criança marciana enceta o seu caminho pelo mundo? Poderíamos conhecer-lhe a idade aproximada, tomando por base a da criança terrena? Ramatiz: assim como conheceis, em vosso mundo, adultos cuja mente se nivela de uma criança de 10 ou 12 anos, podeis encontrar em Marte o oposto, em que, na idade de 7 anos, comumente,
A criança possui melhor discernimento e senso de responsabilidade do que 80% da humanidade terrena. Daí haver casos em que a criança itinerante parte do lar na idade equivalente aos 3 anos terrestres, mas com um senso diretivo muito superior ao da vossa capacidade física. Pergunta: não é um tanto prematura essa partida para o mundo profano, aos 3 anos de